Queridos irmãos e irmãs, neste dia, a missa do dia do Natal, a igreja nos propõe, nos coloca a leitura do famoso prólogo de São João. São João, quando escreveu o seu evangelho, ele combatia muitos erros da sua época. Alguns afirmavam que nosso Senhor Jesus Cristo não tinha vindo na carne de verdade, que Jesus tinha assumido uma aparência humana, mas não se fez homem. Outros diziam que não, ele era homem, mas não era Deus. Foi um homem adotado por Deus no dia do batismo. Enfim, tantas heresias que na época em que São João escreveu o seu evangelho estavam aflorescendo. E São João, com uma frase muito simples, mas de uma profundidade teológica tremenda, São João diz: Et verbum caro factum est. E o verbo se fez carne. Como é possível a palavra que Deus pronuncia desde toda a eternidade, que é o seu Filho, se fazer carne? No dia do Santo Natal, nós temos o costume de colocar os santos evangelhos acima do menino Jesus, na frente do altar, justamente para tornar visível esta frase: a palavra se fez carne. A palavra que Deus pronuncia eternamente se fez carne, se fez homem. E como é possível que Deus, sendo puro Espírito, se faça carne, se faça homem? Nós não encontramos outra explicação a não ser o amor. Porque aquele que ama, ele quer estar com aquele que se ama. A pessoa que ama, ela quer estar com o amado. A pessoa que ama, ela deseja de amor por aquele que ela ama. E Deus, desde toda a eternidade, já sabendo que iria nos salvar e nos redimir, Deus ansiava pelo momento em que, na plenitude dos tempos, Ele viria assumir a nossa carne. Ele viria se fazer um de nós, por amor. Não existe nada que condicione Deus à encarnação. Deus não precisa de absolutamente nada, nem de ninguém. Deus basta-se a si mesmo, numa comunhão perfeita de pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem outra explicação para que Deus se faça homem, a não ser o amor, a não ser vir resgatar o ser humano, feito à sua imagem e semelhança, perdido no pecado, para viver a sua vida íntima no céu. A única explicação é o amor, a gratuidade de Deus que vem ao nosso encontro porque nos ama. E esta mesma palavra que se fez carne, Jesus nosso Senhor, esta verdade só pode ser acolhida naqueles que têm fé e naqueles que amam. Só acolhe Jesus realmente aqueles que têm fé e aqueles que amam. O egoísmo que se fecha em si e que de certa forma causou o pecado original, esse fechamento do ser humano em si não é capaz de acolher a Deus. Por isso, dentre tantas coisas que ouvimos no Natal, que Jesus nasce na sua família, na sua casa, no seu lar, essas frases são jargões que nós utilizamos, mas se quem não tem fé, não tem amor, não passa de palavras vazias, porque ele não nasce de verdade. Só nasce naqueles que têm fé e naqueles que amam a Ele de volta, aqueles que respondem a Ele. E sim, Ele nasceu para todos, Ele nasceu para todos nós, mas há uma diferença em nascer para todos e ser acolhido por todos. Nossa Senhora e São José não encontraram lugar na hospedaria em Belém.
Ele nasceu para aqueles homens que fecharam a porta da sua hospedaria para Jesus. Ele também nasceu por eles. Mas ele foi acolhido numa gruta. Há uma diferença muito grande em nascer para todos e ser acolhido por todos. Só o acolhe quem tem fé e quem ama ele de volta. A verdade e a luz que o próprio Cristo vem trazer no Natal não é uma fórmula matemática que se impõe em nós como um espírito natalino de boas energias que se recebe, e hoje nós estamos cheios disso. O Natal é boas energias, o Natal é magia. O Natal não é uma fórmula matemática, o Natal não é um espírito, o Natal é o amor encarnado. Deus que vem habitar no meio de nós, no tempo, na história, e ultrapassa o tempo e a história. Por isso, este amor encarnado, que há 2000 anos nasceu em Belém, pode chegar até nós hoje, pela liturgia da igreja, pela Santa Missa, pelos sacramentos, e requer, mais uma vez, a liberdade do homem, para que o acolha. Hoje, Jesus, nosso Senhor, continua a se doar, a se entregar, e a humanidade, nós, continuamos muitas vezes a renegá-lo com o nosso pecado, com a nossa indiferença. Que alegria é saber desta verdade, que Deus é amor, e que ainda até hoje, em Belém, povos do mundo inteiro, de todas as raças e línguas, acorrem para o lugar onde ele nasceu, para tocar o local exato do seu nascimento. Muitos vão sim por curiosidade, muitos vão por turismo, mas muitos vão para se encontrar realmente no local exato aonde o Senhor se encarnou. Mas ele não está mais ali. Jesus não está mais lá no lugar aonde ele nasceu, naquela gruta. E a pergunta é: aonde está este amor encarnado hoje? Está neste menino de gesso aqui na frente do Evangelho? Não. Está nessas imagens que nós temos aqui na igreja que o representam? Não. Ele nasceu na casa do pão, Bethlehem, casa do pão. Em hebraico, Belém significa casa da carne. Ele está na Eucaristia. Continua a se dar em alimento a nós, por amor. A cada missa, um novo nascimento na manjedoura do altar, em que o Senhor se dá em alimento a nós. Por isso, o Verbo, quando se fez carne, habitou entre nós, não se fez uma vez, lá há 2000 anos, se fez para sempre. E chega até nós, pela sua carne e pelo seu sangue, que é a Eucaristia. Porque Ele é o Deus conosco, Emanuel, que veio habitar no meio de nós e ficar conosco, estar junto de nós, viver a nossa vida, entrar dentro de nós pela Eucaristia, habitar dentro de nós, morar dentro de nós. O anúncio do Natal não é algo exclusivo nosso dos cristãos, mas é para todo mundo, como foi na época, que precisa conhecer Jesus, que precisa conhecer este menino que nasce, precisam conhecer, afinal de contas, o amor. O mundo hoje nunca precisou tanto do amor, e não o amor como o mundo tem pregado. Um amor que é baseado em paixões, em divertimento, em sentimento. Não, o amor de verdade, o amor concreto, o amor da renúncia, da doação, do sacrifício, do compromisso, o amor de Jesus, como Jesus veio nos ensinar o que é o amor, e não o mundo que maqueia o amor. Nós precisamos anunciar o amor na sua forma íntegra, como Ele é, Deus mesmo, vivo, ressuscitado, que vem habitar no meio de nós, a cada Santa Missa pela Eucaristia. Cristo é, por assim, o verdadeiro sentido da humanidade, o fermento da humanidade, que hoje caminha na escuridão, e definha por falta desta palavra ordenadora.
Por que o mundo hoje está como está? Porque o mundo não acolheu mais, ou não quer acolher esta palavra, o logos, que significa isso, uma palavra que ordena as coisas. O mundo, quando renega a Cristo, renegou o princípio ordenador da história. Por isso nós vamos de abismo em abismo, de desgraça em desgraça, de pecado em pecado, e a humanidade, quanto mais longe do Verbo encarnado, mais se desfigura, se desorienta, porque ela perdeu o logos orientador, a palavra que a chama para o seu sentido último da sua existência, que é viver com este mesmo amor encarnado no céu, na glória, na eternidade. É como se um navio perdesse o farol do porto seguro no meio de uma tempestade. Não há outro fim senão o naufrágio. Precisamos, meus irmãos, com a nossa vida, pedindo a Deus a graça do Natal, para que nós sejamos cristãos autênticos, que tenhamos Jesus como centro da nossa vida, da nossa história, que nos orientemos por Ele e possamos ser faróis para orientar as outras pessoas. O mundo está clamando pela verdade, pelo Logos, por essa palavra encarnada. O mundo anseia por uma palavra de amor, de verdade, de vida. E só os cristãos têm esta capacidade. Só o cristianismo tem a capacidade de corresponder ao mundo que está sendo desfacelado, porque Ele mesmo negou esta palavra. Peçamos ao Senhor, no seu Natal, que dê ao mundo o sentido verdadeiro de toda a história da vida das pessoas, mas primeiramente a nós. Este princípio ordenador começa dentro da nossa vida. Esta palavra que se fez carne e habitou entre nós, que vem na Santa Missa, e nós podemos comungá-lo, ela nos orienta, ela nos conduz para o caminho certo, o céu. E desta forma, também podemos ajudar as outras pessoas. Peçamos a Nossa Senhora. Se nós podemos dizer que o Verbo se fez carne, é porque tomou dela a carne, tomou dela o sangue, a humanidade. Peçamos à Virgem Maria que hoje, de forma especialíssima, no dia 25, teve o seu filho nos braços, que Nossa Senhora, pela sua intercessão, apresente este menino ao mundo e mostre ao mundo aonde está a salvação, a paz e o verdadeiro sentido da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos um instante de silêncio e meditemos esta palavra que acabamos de ouvir.